Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Domingo passado, o Senhor nos trouxe a palavra a partir do versículo 19. E hoje o Senhor nos leva, neste mesmo capítulo, ao versículo 32. Hebreus 10, 32. Glória a Jesus. Tem Bíblias que está saindo poeira de dentro. Fala assim, misericórdia. Bíblia que não foi aberta durante a semana. Fala assim, misericórdia. Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja Deus, Senhor amado. Ordena, meu Deus, ao Teu Espírito Santo, te clamamos, Senhor, para que, Senhor amado, cada um possa entender as palavras de Deus. Senhor amado, que essas palavras possam se tornar vivas dentro de cada um, vivas e poderosas. Senhor amado, a Tua palavra constrói, edifica. Senhor amado, a Tua palavra fez o mundo e tudo que nele há. Senhor amado, que a Tua palavra possa nos refazer interiormente. Senhor amado, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. O livro de Hebreus, ninguém sabe ao certo quem escreveu, tem várias semelhanças com os escritos do apóstolo Paulo, mas também tem várias diferenças, então não é possível saber, e o escritor não se identifica, termina o livro ele sem dizer quem é. Diga glória a Jesus. O livro de Hebreus tem 13 capítulos, e o escritor trata assim, discorre com largueza sobre vários assuntos. E no capítulo 13 ele diz assim: rogo-vos que suporteis as palavras dessa exortação, porque abreviadamente eu vos escrevi. E na verdade não é tão abreviado assim, ele falou bastante. Então dizem alguns que o escritor pode ser Priscila, mulher de Áquila, porque mulher que tem costume de falar bastante e depois dizer que falou pouco. Fala-vos em misericórdia. Seja foi quem escreveu, é o Senhor falando conosco, e esta palavra se torna viva aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. E o escritor está falando para hebreus é a mesma expressão que pode se usar para judeus. Foi escrito ainda quando a cidade de Jerusalém estava de pé, porque ele faz referência expressa ao templo que estava em pé. Então foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. No ano 70 na época era marechal, depois se tornou o imperador de Roma, que se chamava Vespasiano, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo. E os judeus nessa época já tinham suportado perseguições maiores com Nero no ano 50 e poucos depois de Cristo, mas depois com este novo imperador, os judeus ainda estavam sobre um forte combate de perseguições, e é disso que o escritor diz: nos dias passados vocês já suportaram muitas lutas, e as lutas eram terríveis. Em Roma, os judeus eram lançados no Coliseu para enfrentarem os leões, e muitos morreram. O imperador Nero fez
judeus crucificados e queimados na estrada de Roma. Diz que foram mais de 5.000 corpos em chamas. E mesmo assim os crentes não desistiram de Jesus, não negaram a fé, continuaram servindo ao Senhor. E aqui, quando o escritor estava escrevendo este capítulo 10, a perseguição estava um pouco menor. E daí os crentes já estavam sofrendo outro tipo de situação, os crentes estavam perdendo o ânimo. Por isso que o escritor aos Hebreus disse lá no capítulo 12, correi com perseverança a carreira que vos está proposta. Os judeus, eles estavam olhando assim muito para pessoas ao redor, crentes que estavam caindo da fé. Paulo dizendo, Demas me desamparou, amando o presente século, diz lá 2 Timóteo 4. Então pessoas que estavam desviando da fé, mestres, pregadores, e os judeus olhando isso e desanimando. Mas Paulo disse, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. E Paulo também disse lá em Hebreus 12, torneis a levantar as mãos cansadas, os joelhos desfalecidos, mãos que se levantam para a oração, joelhos que se dobram para o clamor a Deus. Então o escritor exortando-os para eles permanecerem e lutarem, porque o justo vive da fé. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, isso aqui originalmente foi escrito para aquele povo há 2.000 anos atrás. Mas, irmãos, a grande virtude da palavra de Deus é que ela é viva. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E as palavras produzem, a palavra de Deus, a Bíblia, os versículos, produzem vida. João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, elas são Espírito e vida. Então, quando lemos a palavra e lemos no Espírito correto, pedindo a unção, a iluminação do Espírito Santo, isso aqui produz vida. Versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Serdes iluminados, uma expressão que o escritor está usando para dizer, quando vos convertestes. Meu amado, uma pessoa só se converte se ela for iluminada por Deus. 2 Coríntios 4:4 diz que o diabo cega o entendimento das pessoas. Apocalipse 20 diz que ele cega com o engano. Diga glória a Jesus. Ele cega as pessoas, e quem está preso na idolatria, diz o Salmo 115, que assim como um ídolo, uma estátua, tem olho e não enxerga, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, quem adora uma estátua também fica do mesmo jeito, fica com um entorpecimento espiritual absurdo, a pessoa não vê e não enxerga nada. Então, irmãos, para alguém se converter só por revelação de Deus, só por iluminação de Deus, então Deus quer te iluminar. Fala isso para um lado, Deus quer te iluminar. Pessoas que estão nas trevas, Provérbios 4 diz assim, o caminho do ímpio é todo em trevas, ele nem sabe no que tropeça. A pessoa nem sabe no que está caindo, nem sabe o que está fazendo de errado. Irmãos, um espírito de confusão tem descido sobre o mundo, as pessoas estão confusas, mais ainda estão perdidas, desnorteadas. Irmãos, e Deus quer nos iluminar. Salmo 119, 105, lâmpada para os pés é a tua palavra, e luz para o caminho. A palavra do Senhor mostra o caminho seguro e certo para se seguir. Salmo 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus quer iluminar. Este ato aqui no versículo 32, serdes iluminados, significa o ato da conversão, em que a luz resplandece nas trevas. Diz lá João capítulo 1, Atos 26, 18, para os converteres das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus. Colossenses 1,13, ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Jesus. Deus quer iluminar, tirar das trevas.
depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Quando Deus começa a obra na vida de alguém, o diabo se levanta, são muitos inimigos. Salmo 3:1: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Irmãos, o maligno se levanta porque vê que está perdendo alguém, vê que não vai ter mais domínio na vida de alguém. Jesus está salvando, libertando e tirando as trevas. E o maligno se levanta, irmãos, e daí que a guerra começa. E muitas vezes o diabo ataca de todos os lados. Isaías 59:19: vindo inimigo como torrentes de águas. Quer dizer, às vezes o maligno ataca que você não sabe para onde correr, que é de tudo que é lado. Falta dinheiro, está doente, briga com o filho, briga com o marido, briga com o vizinho, briga com a sogra. Faz assim, misericórdia. Mas, meu amado, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. É assim mesmo. Fala para o mundo lado, é assim mesmo. Começou a ir na igreja, começou a buscar a Deus, a luta aumentou. É assim mesmo, está escrito. Por quê? Porque está se travando uma guerra na tua vida. O príncipe das trevas não quer te largar. Mas há um mais poderoso do que ele. 1 João capítulo 4: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Sempre que Deus dá uma bênção, uma grande bênção para alguém, em seguida vem um período de luta, de prova. Jesus em Mateus 3 recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão. Em Mateus 4 foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga glória a Jesus. Elias em 1 Reis 18 ora e Deus manda fogo do céu, e depois ainda Deus manda chuva sobre uma terra sequíssima que fazia 3 anos e meio que não chovia. Em 1 Reis 19 é ameaçado de morte por Jezabel e tem que fugir para uma caverna. Então, irmãos, sempre que a pessoa recebe uma iluminação de Deus, vem depois um grande combate de aflições. Aflições, coisas que combatem contra a alma, que querem fazer com que a pessoa desanime, desista de tudo. Ou que adianta buscar a Deus? Como tem até aquele ditado mundano: quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Faz misericórdia. Jesus, grande combate de aflições. Mas olha a palavra do Senhor nesta noite, o versículo seguinte: em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Irmãos, quando Deus começa a obra na vida de alguém, é um espetáculo. Muitas pessoas estão olhando para você para verem o que vai acontecer na tua vida. Tem muita gente olhando para você porque é um espetáculo de Deus. Diga glória a Jesus. O maligno se levanta, o maligno esperneia, mas Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Salmo 108,13: em Deus faremos proezas, Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Glória a Jesus. Apocalipse 2,10: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, é um espetáculo que começa. A vida da pessoa assim estava ruim, porque a pessoa estava perdida nas trevas. A pessoa começa a buscar a Deus, começa a ter iluminação espiritual, começa a entrar a palavra de Deus no coração e começa a saciar os anseios mais profundos da alma. Só a palavra de Deus pode entrar em recônditos de dentro de nós que nada mais entra. Hebreus 4,12: até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Diga glória a Jesus. E ela restaura a alma. Salmo 19,7: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, reconstrói pessoas
desajustadas, desacreditadas, desequilibradas. A palavra do Senhor vai reconstruindo, vai levantando, vai tirando o pessimismo, ceticismo, cinismo. Diga glória a Jesus. Fala assim, só Jesus. Então, irmãos, a pessoa vai recebendo a iluminação de Deus da alma, mas é muita luta por fora, muita luta por fora. É gente que se levanta, é parente que se levanta, é colega de serviço que se levanta, é de tudo que é lado. Infelizmente, o diabo tem muitas bocas para usar nessa terra. Espero que a tua não seja uma delas. Fazem misericórdia. Muitas bocas para serem emprestadas para o diabo, para nos perturbar. Irmãos, quando Jesus estava na cruz, quanta boca para dizer: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. A outro salvou, não pôde salvar-se a si mesmo, desce da cruz. Misericórdia. Fala assim, misericórdia. Irmãos, recebendo iluminação interior, mas com muito combate exterior. 2 Coríntios capítulo 7, por fora combates e temores por dentro. É uma fé iniciante, principiante, que está começando no meio de tanta coisa. Ai, irmãos, quando Deus está salvando alguém, humanamente falando é assim. Os crentes mais velhos que olham, pensam assim, não vai suportar. É muita luta, mas meu amado, é uma obra de Deus. O que Deus começa, Ele termina. Deus está contigo neste negócio. Fala para o irmão do lado assim, Deus está contigo. Deus está contigo, em parte fostes feitos espetáculo. Mas o maligno está atacando de todas as formas, mas Deus vai escrever uma história na tua vida. Este espetáculo vai ter um final feliz. Diga glória a Jesus. Então fala assim, continua. Glória a Deus, olha no versículo 34, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Irmãos, os crentes judeus, alguns sofriam, alguns iam para a cadeia, mas outros não. Mas eles se compadeciam, eles não se fechavam em seu egoísmo, não, eles se compadeciam. Meu amado irmão, quando Deus toca um coração, este coração fica quebrantado. Quando Deus toca um coração, a primeira coisa que acontece é acaba o egoísmo, a pessoa começa a ter misericórdia dos outros, compaixão dos outros. Diga glória a Jesus. A pessoa pode estar no maior sofrimento, mas consegue enxergar o sofrimento dos outros. Isso não fica assim mórbido, isso não fica assim só em torno de si mesmo. Não, a pessoa consegue enxergar outras coisas. A pessoa também intercede. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando Deus começa a obra em alguém, pode ter até prejuízo financeiro. Com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens. Mas meu amado, a alegria que Deus dá supera qualquer ganho material. Salmo capítulo 4, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo que se multiplicaram o trigo e o azeite. Diga glória a Jesus. A alegria que o Senhor concede é uma alegria que supera qualquer posse, qualquer ganho desta terra. Irmãos, e por que pode acontecer prejuízo nesta obra? Irmãos, é um trabalhar de Deus. Marcos capítulo 5, Jesus, quando foi libertar o gadareno, os porcos morreram. Mas o que é melhor? Um gadareno quer dizer alguém que nasceu em Gadara, uma pessoa, um homem liberto, ou um monte de porcos morrendo? O povo da cidade chorou mais o prejuízo dos porcos do que o lucro de uma vida salva. Mas Deus não vê assim. Mateus capítulo 10, quanto valeis vós mais do que as aves? Diga glória a Jesus. Irmãos, uma vida para o nosso Deus vale muitíssimo. Então, se tiver algum prejuízo material nesta luta, continue em frente. Mas olha o que diz o versículo: com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens. Diga glória a Jesus. O que tem que permanecer no coração é gozo. Irmãos, característica do crente é
contentamento. Característica do mundano é cobiça. Cobiça, sempre quer mais. Característica do crente: o que ele tem está bom, está ótimo. Tem gente que fez uma cara tão murcha, misericórdia. Fala assim: misericórdia. Contentamento, meu amado. 1 Timóteo 6, grande ganha a piedade com contentamento. Fala para nós assim: contentamento. Filipenses 4, já aprendi a contentar-me com o que tem. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Diga glória a Jesus. Filipenses 4:4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Este mundo passa. 1 João 2, o mundo passa. Esse mundo já acaba. Salmo 90, tudo passa rapidamente. E nós vamos, tudo isso vai passar. Alegre-se, o Senhor vai te dar uma possessão melhor e permanente. Diga glória a Jesus. O que Deus tem para te dar é eterno, é para sempre, é melhor do que essas coisas que passam. Diga glória a Jesus. E por que, irmãos, que existem coisas que prejuízos quando uma pessoa se converte? Pode ter até prejuízo material. Por quê? Porque Jesus disse assim em Mateus capítulo 15: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Fala assim: misericórdia. O livro de Abacuque diz assim: ai daquele que ajunta bens mal adquiridos. Meu amado, tudo o que na tua vida tem origem duvidosa, Jesus vai arrancar. Misericórdia. Fala assim: misericórdia. Senhor Jesus. Tem gente que vai ficar sem nada então. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, o que é mal ganho não vai ser abençoado nunca. O livro de Provérbios diz assim: é melhor o pouco com o temor do Senhor do que a abundância de tesouro com perturbação. Diga glória a Deus. Aquela palavra que o profeta disse para o rei Amazias: mais tem o Senhor a te dar do que isso. Então, não fique olhando para os prejuízos, não fique olhando para as perdas, olha para Jesus. Repita comigo: eu preciso olhar para Jesus. Olha para Jesus com gozo. Glória a Deus, irmãos. O Senhor quer devolver para muitos corações a alegria da salvação. Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Glória a Jesus. Versículo 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque tem grande e avultado galardão. Domingo passado falamos do versículo 23, mais ou menos do mesmo teor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vou ler de novo o 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Meu amado, não perca a confiança em Deus. Fala para o irmão do lado: não perca a confiança em Deus. Confie no Senhor. Irmãos, tem crentes assim que vão ficando assim muito tempo na igreja, vem as lutas, ele assim não se desvia da igreja, mas ele fica assim meio seco, fica meio árido, assim meio calejado. Pode ser assim a coisa mais maravilhosa que Deus fala no culto, a pessoa assim: amém, faz misericórdia. A pessoa fica assim um pessimismo mudo. Ela não fala coisa ruim, mas ela pensa. Jesus quer te libertar disso em nome de Jesus. Não rejeite a tua confiança. Confia em Deus. Fala isso para um lado: confia em Deus. Confia em Deus, Deus vai fazer. E tem gente que está pensando assim: já ouvi isso. Graças a Deus, ouve de novo então, porque é coisa boa. Diga glória a Jesus. Aleluias. Ouvir a palavra do Senhor é a melhor coisa que tem. Glória a Jesus. Retenhamos firmes a confissão da esperança. Não rejeiteis a vossa confiança. Diga glória a Deus. Irmãos, ontem estava numa reunião e o Senhor usando uma missionária em revelação, dizendo assim: espírito de confusão. Irmãos, o maligno está derramando espírito de confusão em muita gente, que a pessoa assim está muito confusa,
Tem hora que crê, mas tem hora que não crê. Tem hora que quer, mas tem hora que não quer. Tem hora que vai, mas tem hora que daí não vai. Jesus quer te libertar disso, para que a tua mente fique firme no Senhor. Jesus quer limpar a tua mente. Diga glória a Deus. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Salmo 71, 1. Glória a Deus. E o versículo seguinte. Irmãos, isso aqui é importantíssimo, você tem que saber decor. Hebreus 10, 36. Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Glória a Deus. Quer dizer, em primeiro lugar, faça a vontade do Senhor. Depois, vem a bênção. Primeiro, faça a vontade de Deus. Fala para um lado, primeiro, faça a vontade de Deus. Primeiro, faz a vontade de Deus. Depois, vem a promessa. E muitas vezes você faz a vontade do Senhor com grande custo, com grande sacrifício, com grande desgaste da alma, e você faz a vontade do Senhor, e mesmo assim não veio a promessa. Do que você precisa então? Paciência. Fala para o outro assim, paciência. Diga glória a Jesus. Paciência. Meu amado, ouça uma coisa. Ouça o que este pastor está falando. Você quer alguma coisa que resolva o teu problema de amanhã? Vai no terreiro de Saravá. Resolve o teu problema de amanhã e arranja um 10 vezes maior para depois de amanhã. Quer alguma coisa que resolva bem rápido? Vai no Saravá. Quer alguma coisa que resolva para sempre? É com Jesus. É para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ouça isso. É para sempre, mas não é para já. Diga glória a Jesus. Esse negócio, pastor, se Deus não fizer alguma coisa hoje, eu não venho na igreja. Então, foi um prazer te conhecer. Diga glória a Jesus. Deus não faz isso e ninguém encosta a Deus em parede nenhuma. Não tem parede que eu caiba. Diga glória a Jesus. O tempo é dele, a hora é dele, e você precisa de paciência. Diga glória a Jesus. Pastor, a luta está grande. E não reclama que ela pode piorar. Diga glória a Jesus. Necessitais de paciência para que, após haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, Deus dá promessas. Deus faz grandes coisas. E vai fazer. Irmãos, estava lendo ainda hoje aquele versículo, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E diz lá, 1 Reis 3, Salomão, em sonho, pediu a Deus: eu quero sabedoria para julgar este povo. E Deus disse: eu gostei tanto do pedido que eu vou te dar sabedoria, riqueza e glória, mais do que nenhum outro rei teve, nem vai ter. Até o que tu não pediste, eu te dou. Irmãos, Deus faz mais do que se espera. Deus supera qualquer expectativa, no tempo dele. Então, meu amado irmão, sempre valeu a pena esperar em Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas a grande luta é da nossa alma. Espere com paciência no Senhor, Salmo 41. Só que diz Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança. Irmãos, Deus não quer esperança morta, Ele quer uma esperança pulsante. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquele texto de Mateus 11, de João Batista, que tem tanto pregador que desqualifica o coitado de João Batista. Diga glória a Jesus, que de coitado não tinha nada, o maior dentre os nascidos de mulher. Diga glória a Deus. Quando ele mandou perguntar: és tu o que devia vir, ou esperamos outro? O que o João Batista quis dizer é: eu não desisto de esperar. Eu sei que o que Deus prometeu vai vir. Ou é hoje, ou amanhã, ou é depois. E enquanto não vem, eu estou esperando. Diga glória a Jesus. Ele estava na cadeia com a cabeça prêmio. Aliás, foi mesmo o prêmio. Diga glória a Jesus. Mas não cansou de esperar. Irmãos, tem crente na igreja que até está esperando, mas morreu. Meu Deus amado, pastor, Deus prometeu fazer misericórdia.
Que é isso? Diga glória a Jesus. Parece um culto de corpo presente. Fazem misericórdia. Morreu? Que é isso? Irmãos, tem que ter uma esperança viva. Como diz 1 Pedro, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que seja necessário por um pouco, que sejais contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece é provado pelo fogo, redunde em glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas a Jesus. Deus maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Necessitais de paciência, para que após haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Espere em Deus. Irmãos, as coisas de Deus são assim. Você vai orando e não acontece nada. Daí então você resolve tomar jeito na vida e faz uma campanha assim de 6 meses de jejum, oração, e a hora que termina os 6 meses, nada. Fazem misericórdia. Você continua, nada. A hora que você menos espera, Deus não começa a fazer, Deus te entrega pronto, perfeito, acabado, melhor que você esperava. Não é assim que Deus vai fazer nosso povo, na hora que Ele entrega já está pronto. Diga glória a Deus. É uma coisa tremenda o que Deus faz, como é muito além do que se possa esperar. Mas a paciência para chegar até lá, irmãos, essa que é a grande questão, e é isso que o Senhor quer de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, enquanto isso tem que fazer a vontade de Deus. Por isso que diz Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 30, versículo 5, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dá uma salva de palmas a Jesus. Deus eterno, Deus de maravilhas, Senhor amado. Glória a Jesus, diga glória a Deus. Irmãos, tem que fazer a vontade de Deus mesmo sem evidência externa. Tem que continuar servindo a Deus mesmo, não está melhorando nada, continua. Diga glória a Jesus. Parece que está piorando, continua. É assim mesmo, fala assim, é assim mesmo. Diga glória a Jesus, é assim mesmo, continua. Foi assim com todos os santos e profetas que viveram antes de você, e não vai ser diferente com você. Você não é especial, você não é de uma elite privilegiada. Hebreus 5:8, até Jesus que era filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Meu Deus, diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem que continuar, necessidade de paciência. Então continua, não desiste, não começa com a murmuração. Quando vai murmurar, morde a língua e canta. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Olha o versículo seguinte, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Muita gente aplica esse versículo para a volta de Jesus. Logicamente que aplica-se à volta de Jesus também, mas refere-se à promessa de Deus na tua vida, um poucochinho de tempo. Diga glória a Jesus. É um pouquinho de tempo. Aí passamos a dizer, esse pouquinho está demorando, então espera. Abacuque 2:3, se tardar, espera. Diga glória a Jesus. Continue esperando, Deus vai fazer, Deus está vivo, as promessas de Deus são infalíveis. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. O crente tem que crer. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. A mãe está orando pelo filho, quanto mais ora, piora. Daí de repente o filho vem para a igreja, a mãe fica feliz. Só que daí a pouco o filho sai da igreja. O que a mãe faz?
continua a orar. Eu sei que o Senhor vai fazer uma obra, eu sei que Deus vai cumprir as promessas, eu sei. Irmãos, nós não ficamos atentando para as circunstâncias, nós ficamos atentando para promessas de Deus. Diga glória a Jesus, as promessas de Deus são mais reais do que os fatos. Glória a Deus. Então, continue esperando, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Fala para o outro lado assim, não tardará. Não tardará. Glória a Jesus. A mãe de família está orando pela família e a família está ruim, e quanto mais ela ora, a família pior fica. Continua, Deus vai fazer a obra. Ai, pastor, mas olha, não sei não, sabe? Antes até acreditava nisso, agora não sei. Então você está desviado, vamos fazer um apelo de salvação, você vem aqui se converter. Porque crente tem que crer. Fala isso para um lado. Crente tem que crer. Tem que crer. Deus vai fazer a obra. Confie no Senhor. Continue a clamar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está me ensinando cada vez mais a clamar e continuar clamando e continuar clamando. Irmãos, é a oração perseverante. Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Deus virá na hora certa. Versículo 38, importantíssimo, foi o lema de Martinho Lutero para a reforma em 1500 e qualquer coisa. O justo vive da fé. Repita comigo, o justo vive da fé. O justo vive da fé. Louvado seja Deus. Se você disser assim, pastor, mas eu não sou justo, então precisa se converter. Porque a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6, os injustos não herdam o reino dos céus. Você precisa se converter, que Jesus te lava, e daí se cumpre o que diz em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus te torna justo. Diga glória a Jesus. Deus te torna justo e vai consertando a tua vida, ajustando tudo que está torto. Glória a Deus. O justo vive da fé. Então, irmãos, nós vivemos da fé. Diga glória a Deus. Vivemos da fé. Então, irmãos, aquilo que Jesus disse em Lucas 12, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, ao que é a vez de beber, ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o corpo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor quer maior fé de nossa parte. Irmãos, o espírito de apostasia, que diz lá em 2 Tessalonicenses 3, rogo-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente no espírito do vosso sentido, quer seja por palavra, por epístola, por doutrina, como se de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Irmãos, apostasia, deserção da fé. Diga glória a Jesus. Ouça isso, meu amado, que o maligno está fazendo nesses últimos dias e vai ficar mais acentuado, não é agora perseguição direta contra a Bíblia, é relativização da Bíblia, é vulgarização da Bíblia. Então a Bíblia vai se tornando assim uma coisa comum, uma coisa corriqueira, uma coisa banal, perde-se o temor, perde-se a reverência pela palavra do Senhor, e o que é pior de tudo, perde-se a fé. Quer dizer, a pessoa continua sendo um crente nominal, é crente, vai na igreja, mas para as grandes questões da sua vida, ela não tem mais fé. Ficou um crente esvaziado da essência da sua existência, porque o que nos faz viver é a fé. Diga glória a Jesus. Um dia que alguém perder a fé, morre. O justo vive da fé. Fala esse lado, o justo vive da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Lucas 18:8. Irmãos, o Senhor quer renovar a nossa fé. Irmãos, fé para alcançar os milagres de Deus, fé para alcançar as grandes coisas de Deus. Irmãos, e a fé se manifesta em oração. Quem tem fé, ora. Porque existe também uma fé que é só de boca. Tiago 2:23, aliás, Tiago 2:19. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem, os demônios creem e estremecem. Quer dizer, só dizer que crê em Deus e não ora para coisa nenhuma, isso é mentira.
Quem tem fé em Deus, essa fé se manifesta em oração. Quem tem fé, ora. Jesus está te pegando hoje. Quem tem fé, ora. Fala isso para um lado, quem tem fé, ora. Jesus está falando aqui que tem muita gente aqui que não ora coisíssima nenhuma. Então a tua fé é de boca, fé hipócrita. Quem tem fé, ora. E sabe por que você ora pouco, meu filho? Porque você não tem fé. Sabe por que você ora pouco? Porque você não acha realmente que Deus vai fazer alguma coisa. Você não acha realmente que Deus vai mudar a tua vida. Só Jesus é que pode te transformar. E para ele operar tem que ser em oração. Diga glória a Deus. E para isso tem que ter fé. Olhando para Jesus, autor e completador da nossa fé. Hebreus 12:2. Jesus quer te dar fé hoje. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Fala para o mundo lado, Jesus está te enchendo de fé. Meu Deus. Irmãos, a oração é o grande diferencial do crente. Meu amado irmão, diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus quer levantar aqui pessoas de oração. Mas é na oração que se diferencia as coisas. Quando você manda o povo ajoelhar para orar, tem gente que, mas parece uma mola. Ajoelha e levanta. 3 minutos. Fazer misericórdia. A fé morreu, não tem fé nenhuma. Irmãos, é a oração que diferencia, irmãos, porque a hora que um crente que está assim meio apagado, que vê uma pessoa orando, ele tem até cansaço. Nossa, que trabalho, toda essa oração, né? Para você ver, meu amado, como você está morto espiritualmente. Jesus quer te dar vida, Jesus quer te vivificar, e a vida vem da fé. O justo vive da fé, a nossa vida vem da fé. Quanto mais se crê, mais se vive. E quanto mais incrédulo, mais morto. Faz misericórdia. Quanto mais fé, mais alegria. Quanto menos fé, mais pessimismo, mais murmuração. Tem muita gente se arrastando por aí. Fazer misericórdia. Fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12. Irmão, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos levantar na fé. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 10 é uma mensagem para levantar as pessoas na fé. Lembre-se, você já passou por lutas anteriores, Deus te deu a vitória. Se Deus foi fiel no passado, muito mais será no futuro, porque é o nosso Deus eterno, nosso guia até a morte. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Meu Deus. Senhor amado, Deus bendito. Irmãos, o crente tem que viver em oração. O crente tem que viver em propósitos de oração. Diga glória a Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor amado, ouça isso que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Muito tem sido pregado aqui neste lugar, e muito tem sido falado sobre pessoas que estão abandonando postos, abandonando ministérios, que estão esfriando. Muito tem sido falado, irmãos, mas tem gente que não está reagindo. Não adianta pregar, tem que ter reação. Fala para um lado, tem que ter reação. Diga glória a Jesus. Não adianta ter fogo no púlpito se você não é inflamável. Diga glória a Jesus. Daí o fogo não pega em você. Fala para um assim, Jesus quer pôr fogo em você. Meu Deus amado. Irmãos, crente, aquele que vive da fé, aquele que alcança vitórias em oração, aquele que está no clamor, aquele que vai clamando. Meu amado irmão, diga glória a Jesus. Irmãos, Deus é tão fiel. A gente vê isso nas reuniões de intercessão. Os irmãos vão fazendo pedido de oração, nós vamos orando. Vai orando.
Irmãos, vai passando tempo, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses. A hora que você vê, você vai pegar um pedido assim, isso já foi respondido. Você pega outro, isso já foi. Deus já fez, Deus já fez. Diga glória a Jesus. Fez porque foi orado, porque se não tivesse sido orado não teria acontecido. Diga glória a Deus, porque houve perseverança na oração. Então nós temos que clamar, Deus vai fazer, Deus é fiel. Mas tem que ter fé. Irmãos, Deus quer nos levantar da fé. Irmãos, Deus espera de você uma reação. Repita comigo, Deus espera de mim uma reação. Jesus amado, Deus eterno, Senhor amado, nós clamamos a Ti, meu Deus, acende as candeias, acende as tochas, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, acende vidas, acende, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, desfaz todo espírito de morte, desfaz, Senhor amado, toda inatividade espiritual, Senhor amado, em nome de Jesus, desfaz, Senhor, desfaz isso, Senhor amado, que não há reação, meu Deus, desfaz em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vai operando o Senhor, em nome de Jesus. Canta lava suda rádio conta rica rádio conta lava suda harias. Canta lava suda rádio conta rica cida canta lava harias. Louvado seja o nosso Deus. Raba rádio conta lava suda rádio conta rica rádio harias. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor acabou de me dizer aqui o seguinte: continue a clamar, continue a orar e tu verás o que eu faço. O Senhor acabou de dizer assim: continua, não desiste, vai em frente. Canta lava suda rádio conta rida harias. Na canta lava suda rádio conta lava suda harias. Racanta cada canta lava harias. Louvado seja Senhor eterno, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, a tua igreja, levanta, Senhor amado, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Repita comigo: eu não posso recuar. Não recue. Irmãos, já conheci um monte de gente que começou a vir na igreja, começou a ser abençoado, e começou a luta. Sabe o que acontece? A pessoa desiste, volta atrás, fica com medo. É que a minha família agora fica gozando de mim. Não vai me dizer que agora você é crente. Você está muito se importando com o que os outros falam de você, né? Diga glória a Jesus. A pessoa foge da luta. É medo isso. Medo de uma real conversão. Irmão, sabe o medo que a pessoa tem? Porque você não sabe o que Jesus vai fazer de você. A pessoa, vai que vire um daqueles carala, bem carala. Graças a Deus que fique 3 vezes mais do que você pensa. Diga glória a Jesus. Já pensou, você fica, aqueles crentes que ficam berrando, glória a Deus. Vai berrar glória a Deus, aleluia, e nós todos murmuração, que de vez em quando você fica praguejando em casa. Jesus está falando aqui que tem gente em casa que fica praguejando. Fazem misericórdia. O dia que o Espírito Santo te encher, você vai berrar glória a Deus, aleluia, e parar de praguejar. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui. Se o justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, o crente quer dar prazer a Deus. Diga glória a Jesus. Não ao mundo, não ficar pensando o que os outros estão pensando. O nosso interesse é agradar ao Senhor. Versículo 39, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluias. Não se retire, não desista, olha para frente. Irmãos, o Senhor está falando aqui nesta noite, com muitas vidas. Não se retire, continue. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor fala de muita gente que está pensando em mudar de igreja. E o Senhor te diz assim: o problema não está na igreja, o problema está em você. Resolva o problema, diz o Senhor.
Entregue-se inteiramente nas mãos do Senhor. Volte a ser como era, diz o Senhor. Volte a ser como era nos primeiros dias do amor a Jesus. Volte ao primeiro amor, diz o Senhor. Deus amado, Senhor eterno, faz a obra, meu Deus, em nome de Jesus. Faz a obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Senhor eterno, Deus amado, o Senhor fala de uma pessoa. Essa pessoa tomou um monte de atitudes erradas, mas aparentemente está tudo bem. Mas o Senhor te diz assim: eu não te rejeito, não te descarto, mas trabalharei em ti, diz o Senhor. E o Senhor diz assim: vou colocar a tua vida de pernas para o ar, diz o Senhor. Não te assustes. Rabahada canta lava suda conta lava harias.